3 hatches na faixa dos R$70 mil, um de origem italiana, outro japonesa e um de origem alemã, Argo, Yaris e Polo. Qual desses três oferece mais pelo mesmo preço? Olá amigos da CardWP, sejam bem-vindos ao nosso canal que é simples e de maneira humilde, peço que você curta, compartilhe e se inscreva. Aqui todos os dias estamos mostrando os lançamentos e às vezes a gente para conversar um pouco a respeito dos carros. Já tivemos aqui no canal um comparativo entre o Fiat Argo e o Polo, e agora temos uma novidade que era aguardada há muitos anos já, e finalmente a Toyota lançou o Yaris no Brasil. Não é o Yaris europeu, e sim o modelo tailandês. E dentro dessa categoria, esses três são as maiores novidades, então vamos abordar aqui. Já começando pelas medidas, todos possuem medidas muito semelhantes, com exceção do comprimento do Yaris. O Toyota tem praticamente 4,15 metros contra 4,06 metros do Polo e 4 metros redondo no Fiat Argo. Largura de 1,73 no Yaris, 1,75 tanto no Argo quanto no Polo. Na altura 1,47 m no Volkswagen, 1,49 no Toyota e 1,50 no Fiat. A distância entre eixos, curiosamente, não é maior no Toyota, ela é maior no Polo, com quase 2,57 metros, 2,55 no Yaris e 2,52 no Argo. Aqui já podemos ver também que a capacidade do porta-malas é praticamente idêntica, 300 litros no Argo e no Polo e 310 no Yaris. Praticamente um empate na capacidade do porta-malas. A partir de hoje, voltaremos a usar o sistema de pontuação, porque está tendo muito comentário que tem empresa me comprando, que eu estou favorecendo um ou outro. Então, para deixar isso aqui mais claro, para dizer que eu não tenho time, vamos fazer um sistema de pontuação. Como é que ele funciona? O primeiro lugar recebe 1 ponto e o segundo lugar recebe 2. Como temos 3 aqui, o terceiro lugar recebe 3 pontos. Aquele que tiver maior pontuação no final é, entre aspas, o perdedor. E o que tiver menor pontuação, ou seja, aquele que mais apareceu no primeiro lugar, será o vencedor. E claro, vamos fazer a média ponderada. Temos aqui 15 itens para analisar, vamos somar e dividir por 15 e veremos depois quem que é o melhor em tudo isso. A respeito do preço, nós pegamos as versões que mais estão próximas de R$70 mil. Apenas o Argo ultrapassa um pouco ali, com R$70.600, sendo a versão topo de linha HGT 1.8 automática de 6 marchas. Por R$69.590 temos o Toyota Yaris XL, uma versão denominada Plus Tech, com motor 1.3 e transmissão CVT. E por R$67.990 Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI, também de câmbio automático de 6 marchas. Tanto no Volks quanto no Toyota são versões intermediárias bem próximas da topo de linha. Apenas o Fiat está aqui na versão de topo. Vejam que o Polo é o mais em conta aqui dos três, recebendo 1 ponto, seguido pelo Yaris com 2 pontos e o Argo com 3 pontos. Lembrando, quanto maior a pontuação, mais prejudicado é o modelo. Com relação à potência, o mais potente dos três é o Fiat Argo com 139 cavalos a 5.750 giros, seguido pelo Polo com 128 a 5.500 giros e por último, uma diferença bem grande em relação aos demais, nós temos o Yaris com 101 cavalos a 5.600 giros. Essa opção da Toyota pelo motor 1.3 nessas versões do Yaris prejudicou bastante ele em relação ao desempenho. Para a categoria, eu acredito que a Toyota errou, ela deveria ter deixado 1.5 para as de base e a 1.8 para as de topo. Mas enfim, em potência, primeiro lugar para o Argo, segundo para o Polo e terceiro para o Yaris. Dado isso, nós temos a nossa relação de custo por potência. Quantos reais custa cada cavalo nos modelos? O melhor nessa relação aqui é o Argo, com cerca de R$508 por cavalo, seguido pelo Polo com R$531 e por último, uma faixa de preço bem mais alta, praticamente R$690 por cavalo, o Yaris. Então, custo por cavalo, primeiro lugar para o Argo, segundo para o Polo e terceiro para o Yaris. Vamos para a potência específica, quantos cavalos por litro tem cada motor. E claro que o motor 1.0 turbo sobrealimentado do Polo será muito vantajoso em relação aos demais que tem motor aspirado. Então, primeiro lugar para o Polo com 128,1 cavalos por litro, seguido pelo Fiat com 79,6 cavalos por litro e novamente por último, o Toyota Yaris com 76 cavalos por litro. Os números de torque mostram alguma semelhança entre o Fiat e o Volkswagen, porém no Polo os 20,4 kg surgem já nos 2.000 giros, enquanto no Fiat o número parecido, 19,3, chega perto dos 4.000 giros, lá com 3.750. E o Toyota Yaris sempre na lanterna com 12,9 kg de torque, muito pouco em relação aos demais, e a altíssimos 4.000 giros. Em relação ao Fiat é pouco e ao Polo nem se compara então. Torque em primeiro lugar para o Polo, segundo para o Argo, terceiro para o Toyota Yaris. Peso semelhança entre o Toyota e o Volkswagen, que mostra a construção moderna desses dois aqui, e o Fiat Argo precisando emagrecer, tá muito pesado esse Fiat. São 1.110 kg no Yaris, segundo lugar para os 1.147 do Polo e terceiro
já bem gordinho aqui, os 1.279 kg do Fiat Argo. Então com isso, nós temos nossa relação peso-potência. Quantos quilos cada cavalo tem que empurrar em cada carro? Praticamente um empate técnico entre o Polo e o Argo. 9 kg por cavalo no Polo e 9,2 no Argo. Mesmo assim, primeiro lugar para o Volkswagen e segundo lugar para o Fiat. E em terceiro, um número muito abaixo em relação aos demais, são 11 kg por cavalo no Toyota Yaris. E na velocidade máxima, primeiro lugar para o Polo com 192, novamente praticamente empatado com o Fiat Argo com 191 e, bem por último, o Toyota Yaris com 170 km por hora. Já na aceleração de 0 a 100, agora sim temos uma vantagem bem nítida para o Volkswagen, 9,6 segundos, quase um segundo a menos que o Argo, com 10,4, e o Toyota Yaris com um desempenho parecido com 1.0 aspirado, 12,5 segundos, muito tempo para 0 a 100, péssimo número para o Toyota, principalmente em relação aos concorrentes. Então até aqui podemos ver que o Toyota não deve nada em relação a espaço, medidas, porém custam mesmo que os outros com motor fraco, e dado a isso ele tem a obrigação de ser o mais econômico dos três. Então o consumo na cidade, primeiro lugar para o Toyota com 13 km por litro, seguido de perto pelos 11,6 do Polo, e por último 10 km por litro do Fiat Argo. Sempre padrão em metro aqui, números das montadoras. Consumo na estrada, empate para o Yaris e para o Polo com 14,1. E em terceiro lugar para 12,8 do Argo. Lembrando aqui na nossa pontuação, quando há empate, o que prevalece é a pontuação maior. Então, consumo na estrada, 1 ponto para o Polo, 1 ponto para o Yaris e 3 pontos para o Fiat Argo. Tanque de combustível, 52 litros no Polo, 48 no Argo e apenas 45 no Yaris. Com isso nós temos autonomia, baseada na melhor das hipóteses, consumo na estrada com gasolina, 733 km no Polo, 635 no Yaris, praticamente empatado com 614 do Argo. Dando assim 1 ponto para o Polo, 2 para o Yaris e 3 para o Argo. Porta-malas nós já vimos, mas aqui estão vindo as pontuações. 310 litros dando 1 ponto para o Yaris e empate entre Argo e Polo dando 300 litros. Aqui nesse caso são 2 pontos para o Fiat e 2 pontos para o Volkswagen. Para a parte de equipamentos, nós vamos ver aqui o que cada um oferece a mais que os demais para termos pontuação. Como vai funcionar isso? O carro tem, vamos dizer, 10 equipamentos. Desses 10, 9 os concorrentes têm, mas um ele tem a mais que nenhum dos outros tem. O que vai contar é esse 1 a mais. Se algum aqui tiver um número a mais de equipamentos em relação aos demais, ele vence. No nosso critério aqui. Lembrando, só usamos equipamentos de série. Opcionais não são interessantes para nós. Quer pôr opcional? Provavelmente você deve ir para uma versão mais cara, é o nosso conselho aqui, ou vai fugir da categoria. Você pode até procurar outros tipos de carro que você vai conseguir, modelos SUV, hatch médio, enfim. Mas vamos lá. Equipamentos presentes nos 3. Freios ABS, airbags frontais, alarme de furto perimétrico, cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade, tração e assistente de partida em rampa. Isso presente nos 3. Vamos enfatizar aqui, os 3 vêm com controle de estabilidade, tração e assistente de partida em rampa. Faróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema ISOFIX, ar-condicionado, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura, apoio de braço para o motorista, controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve. Aqui vamos abrir um parênteses, a maior medida está no Fiat, com 195/55, aro 16, Volkswagen e Toyota usam aro 15, medida 185/60 no Yaris e 185/65 no Polo. Você deve ter notado que aqui dessa vez eu não falei nada a respeito do visual. Eu fui conhecer o Yaris, confesso que pelas fotos achei ele bastante estranho, mas ao vivo o carro até que é agradável. Porém, o que falta no Yaris é uma roda maior, para dar mais harmonia ao carro. Ele tem muito farol, ele tem pouca janela traseira, muita lata entre a roda e o final da janela traseira, na coluna C, que acaba gerando esse visual, essa impressão de roda pequena. E não há, nenhuma das versões do Toyota tem aro 16, todas são aro 15. Mas vamos seguindo com a nossa lista aqui. Os 3 têm banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, luz e iluminação no porta-malas, comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, rádio com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, contagiros e indicador de temperatura externa. Tudo que eu falei aqui está presente nos 3. Agora vamos falar dos equipamentos que somente o Argo oferece. Somente no Argo nós temos monitoramento da pressão dos pneus, troca de marchas no volante e o sistema Start-Stop,
que deveria ter dado melhor economia para ele, mas aqui, pelo menos em números, não deu vantagem para ele. O que o Argo tem, que também tem no Polo, mas está ausente no Yaris? Faróis com refletores duplos, ajuste do volante em profundidade, luz e iluminação no porta-luvas e termômetro de água no motor. O que o Argo tem, que o Yaris também tem e o Polo não traz? Controle automático de velocidade, o vulgo piloto automático, alças no teto. Eu participo dos grupos e eu vejo muita gente dentro do grupo do Polo reclamando da ausência dessas alças no teto. Esses dias eu entrei no Tiguan, o novo Tiguan, e ele tem alças no teto. Não sei qual foi a ideia do Volkswagen em retirar aqui. Então, equipamentos no Argo. 9 itens para ele, que só tem nele, ou só tem no Polo e não tem no Yaris, ou vice-versa. Só tem no Argo, no Yaris e não tem no Polo. 9 itens aqui para a pontuação do Fiat Argo. Vamos para o Volkswagen Polo. O que somente o Polo tem? Presta atenção. Airbags laterais, somente o Polo traz isso. O Yaris também tem, só na versão de topo. A XLS, aqui nessa versão, somente frontais. Não sei porque a Toyota fez isso, se não me engano lá na Tailândia, na origem dele, todas as versões têm 7 airbags, e aqui no Brasil não. Então somente o Polo tem airbags laterais, sensor de estacionamento traseiro, sistema de vetorização de torque no câmbio automático, leitor de CD player, leitor de cartão de memória. E o que o Polo tem, que também tem no Argo, mas está ausente no Yaris? Faróis com refletores duplos, ajuste do volante em profundidade e iluminação no porta-luvas. O que o Polo tem, que o Yaris também tem, mas o Fiat Argo não traz? Alarme de furto volumétrico. Aqui também são 9 itens de diferenciação para o Volkswagen. E para finalizarmos, equipamentos no Yaris. Somente o Toyota traz faróis com regulagem de altura, luz traseira de neblina, ar-condicionado com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, faróis com acendimento automático, sistema de chave presencial, aquela chave que basta estar no bolso, você pode abrir o carro, pode dar a partida por botão, somente o Toyota traz isso. O que o Toyota tem, que tem no Fiat, está ausente no Volkswagen? As alças no teto e controle automático de velocidade. E finalizando, o que tem no Yaris, que tem no Polo também? Alarme de furto volumétrico. Tudo isso deu 9 itens de diferenciação para o Toyota. Então vocês podem ver aqui, nos equipamentos, na parte de diferenciação, aquilo que um traz, que o outro não traz, todos eles têm 9 itens, o que gerou um empate para os três aqui de 1 ponto para cada um. Para a nossa conclusão, nesse comparativo, tivemos praticamente um empate técnico entre o Toyota Yaris e o Fiat Argo. O Toyota com 33 pontos e o Fiat com 32. E em primeiro lugar, quase isolado, o Volkswagen Polo com apenas 20 pontos, o que quer dizer que foi o carro que mais esteve nas primeiras posições aqui. E a média ponderada, terceiro lugar com 2,20 pontos, Toyota Yaris, segundo lugar com 2,13 pontos de média, o Fiat Argo, e primeiro lugar com 1,33 pontos de média, o Volkswagen Polo. Claro que isso aqui é apenas para nós olharmos de maneira fria, dizendo aqui que o Polo é melhor e que Yaris e Argo são contas muito parecidas. Vale o nosso lembrete, é preciso test drive, é preciso olhar a questão de acabamento. No Volkswagen não é dos melhores, mas no Toyota e no Argo acabam se empatando, tendo um acabamento melhor entre eles. E questão de assistência técnica e também de concessionário. Então é isso, pessoal, muito obrigado por vocês estiverem comigo. Quem vocês prefeririam para vocês nessa faixa de R$70.000 e qual vocês acham que deve ser o próximo comparativo? Não esquece de deixar nos comentários aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.